Boa noite a todos. Muito bom vê-los aqui. Espero que todos tenham tido um bom feriado. E passado o feriado, seguimos no nosso dia a dia. Trabalho, estudo, família, convivendo com pessoas. Algumas boas, outras nem tanto. Enfrentando os desafios, fazendo nossas escolhas. E nesse conjunto de coisas, estamos todos aqui, esta noite, na casa de Itajubá, procurando compreender, nesta noite, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Onde que será que esse capítulo se integra nesse conjunto de coisas no nosso dia a dia? E vamos tentar procurar entender isso. O que é a vida? Já refletimos sobre isso e tentar obter a resposta quanto a isso? E se a gente se reportar à questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos, de forma imparcial, porque senão Deus não estaria sendo justo. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Esta perfeição é uma perfeição relativa, porque somente Deus possui a perfeição absoluta. E pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nessa perfeição, e essa perfeição relativa, é que eles encontram, os espíritos, nós, os espíritos, a pura e eterna felicidade. Se a gente quiser, a gente pode dizer que a resposta do existir para a nossa vida está toda contida nesta questão aqui. Um início, um meio e um fim. Um início, onde a espiritualidade nos diz que todos nós somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Com um fim, onde Deus tenta e procura, e na verdade designa cada um de nós no instante que Ele nos cria,
no sentido de nos aproximarmos dele, do Pai. E o meio de chegar ali. Esse objetivo da proximidade com o Pai não significa que Deus não está com a gente. Não teria sentido isso. Mas é no sentido de conseguirmos estar mais próximos a Ele e termos uma percepção de quem é o Pai. Porque hoje essa nossa percepção, o maior esforço que a gente faz, está totalmente impossível de a gente ter noção do que seja Deus, a sua grandiosidade. A gente sabe que Deus é nosso Pai, está em tudo, está inclusive em nós, mas não temos a percepção dessa compreensão. E na medida que evoluímos, e aí é um meio, a evolução é um meio, vamos caminhando e seguindo nesse sentido de ampliar mais e mais, passo a passo, essa compreensão. Porque o nosso objetivo, como a espiritualidade nos informa, é atingirmos a condição de espírito puro. E nessa condição de espírito puro, é que passamos a ter essa perfeição relativa. No meio, num processo evolutivo que é contínuo e interminável. Porque mesmo na condição de espírito puro, a evolução não cessa. Porque não haveria sentido para isso, porque se cessasse, seria a mesma coisa que dizer que atingiríamos uma perfeição total e plena. Perfeição que essa só pertence a Deus. Então todo o espírito, a partir do momento que é criado, entra num processo evolutivo constante e infinito. Mas somos criados, chegamos à condição de espírito puro. Com que finalidade? Esse nosso processo de crescimento, os exercícios que a vida nos coloca, qual a finalidade de tudo isso? Onde que vai entrar o honrar a nosso pai e a nossa mãe? Nesse contexto. A nossa evolução vai nos preparando, passo a passo, no sentido de cada vez mais, na medida que a gente vai agregando conhecimento e experiências de vida em nós, vamos adquirindo condições de assumir cada vez mais responsabilidade. Para quê? Porque através disso, quando atingindo uma condição de espírito puro, a nossa responsabilidade é tal como a que Jesus recebeu como incumbência, diretamente de Deus. E essa é a condição que o espírito puro tem. É que toda a tarefa que a ele é delegada diretamente do Pai. Nós recebemos incumbências
que de certa forma também são de Deus, mas por meios da espiritualidade, por outros caminhos. Os espíritos puros recebem a sua incumbência diretamente do Pai. E foi assim que Jesus recebeu a sua, quando foi atribuído a Ele ser nosso mestre, nosso guia, governador do nosso planeta, participando da constituição do sistema solar, como está registrado no livro A Caminho da Luz. Jesus integra o grupo de espíritos puros que governam o sistema solar. Sob ele, ficamos nós, recebendo suas orientações, o seu amparo. Falando agora do meio de atingir o nosso objetivo, capítulo 1 do Evangelho diz lá, Jesus, não vim destruir a lei. O capítulo remete a que Jesus estava dizendo que não viria destruir a lei que Moisés havia nos passado. Mas também podemos interpretar no sentido de que Jesus não veio quebrar ou romper a lei da evolução, que é uma lei divina e que cada um de nós vivencia e recebe. Depois, no capítulo 4, está lá que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um processo da nossa evolução. Ninguém vai atingir a condição de espírito puro se não nascer de novo. E esse é o nosso processo. Reencarna, vivenciamos nossas experiências, voltamos para a espiritualidade. Refletimos, aprendemos um pouquinho mais, voltamos para cá. Vivemos mais um outro tanto de experiência, voltamos para lá. E ficamos nesse processo. Eventualmente, nesse processo, a gente vai agregando conhecimentos, compreensão das coisas. E nesse processo evolutivo, vamos cada vez sofrendo menos pela compreensão que passamos a ter. Até que, já próximo da condição de espíritos puros, e nela, não há mais a necessidade de vivenciarmos a dor, porque ela já não se faz mais necessária. Aprendemos a não cometermos enganos, erros, e a dor, ela existe, e Deus tem ela como atributo de fazer com que, através dela, se corrijam as nossas imperfeições. E se não podemos ver o reino de Deus que tanto o Evangelho cita, é no sentido de exatamente essa proximidade de chegarmos a Deus, de ter essa compreensão de Deus. Se não conseguirmos chegar lá, se não nascermos de novo, o processo de nascer de novo tem a necessidade de um pai e a necessidade de uma mãe. Sem eles, não estaríamos aqui,
E não teríamos como vivenciar experiências que contribuem para o nosso processo evolutivo. Ficaríamos estagnados. No capítulo 15, está lá que fora da caridade não há salvação. Porque a condição de um espírito puro é vivenciar a caridade na sua plenitude. Santo Agostinho, no item 9 do capítulo que nos cabe esta noite, ele trata da ingratidão. Jorge Elatti, num vídeo que ele apresenta, ele cita uma coisa interessante, que o capítulo ele não fala ama teu pai e tua mãe, ele fala honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque existem certas condições que Santo Agostinho trata no item 9, onde pessoas com grande conflito são colocadas no meio familiar, para que façam seus ajustes. Pessoas que durante, às vezes, tempos e tempos, não conseguem se perdoar. Mas sempre, como tudo na vida, tem que ter um momento que o perdão aconteça. Senão não haveria evolução no processo. Nesse meio familiar conflitante, não se pode querer que dois espíritos, que às vezes durante encarnações e encarnações, venham participando de um processo de atrito, e num estalo se amem um ao outro. Mas desde que esses espíritos em conflito, um pai e um filho, pais e filhos, estejam nesse meio familiar, há necessidade de que o filho honre o pai. Bom seria que ele amasse, mas se ainda não tem a possibilidade disso, que honre. Por quê? Porque os pais estão dando a condição a ele do seu processo evolutivo, de vivenciar experiências que estão contribuindo no seu engrandecimento como espírito. E esse é o foco principal do capítulo, do honrar a pai e a mãe. Os pais têm seus deveres. Durante a criança, acolher, proteger, compartilhar suas experiências. Mas chega um determinado momento que o filho começa a assumir a sua personalidade que vem construindo ao longo das sucessivas encarnações. Daí, a adolescência conturbada, onde tem que fazer essa integração entre o que ele traz com ele, aquilo que recebeu dos pais, aquele momento conturbado, que às vezes a gente não entende por que uma criança que era tão dócil, de repente começa
se tornar uma outra pessoa. Muitas pessoas estranham. Por que será que está acontecendo isso com meu filho? Ele está procurando assimilar essas coisas. O que é já de experiência vivida dele com aquilo que os pais estão passando a ele. Quando essa integração das coisas são mais ou menos dentro de um mesmo conceito, pouco conflito existe. Mas quando não, há uma maneira de a pessoa, na verdade, se agitar e procurar fazer essa integração das coisas. Então, finalizando, tem uma mensagem da espiritualidade que diz assim: endereçando aos filhos, os genitores vos dão o germe da vida física, protegem seu desenvolvimento, paralelamente ao da vida psíquica, descida do céu e confiada a eles, aos pais. Respeitai e amai seu grande trabalho nas horas frágeis da juventude. Vossa alma eterna está em suas mãos. E aos pais, complementando a mensagem, tremei, se sois vós os genitores, ao refletir que sois escolhidos como colaboradores no trabalho divino da construção de alma. Essa mensagem, a espiritualidade destaca aos filhos a gratidão que tem que ter com seus pais e aos pais a responsabilidade que cada um tem na orientação de seus filhos. Possamos, no nosso dia a dia, ser inspirados no sentido do nosso dever, das nossas responsabilidades, direitos cada um de nós tem, mas não devemos nos esquecer que também temos deveres. São através destes deveres, na verdade, em respeitando eles, que vamos passo a passo construindo o nosso espírito no sentido de agregar responsabilidades cada vez maiores, porque a felicidade, como falamos ali no começo da questão 115, ela está diretamente atrelada à responsabilidade que recebemos. Não conseguiremos ser felizes na sua plenitude enquanto a nossa responsabilidade for diminuta. Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma pouca compreensão das coisas, uma compreensão das coisas. E felizes sempre de vê-los aqui, porque todos nós que estamos aqui somos aprendizes daquilo que Jesus nos trouxe. E a Semana Santa serve nesse sentido de que a gente faça a reflexão do que Jesus trouxe, nos deu como mensagem e daquilo que devemos estar fazendo. A felicidade dele está diretamente ligada
a compreensão que passamos a ter do que Ele nos passa. Que assim seja.